que a gente começa a fazer a mudança de uma cultura, né? Então, a gente imagina as empresas tradicionais que, assim, estão ficando para trás por conta de uma cultura que já não faz mais sentido hoje, né? Que é uma cultura de experiência, uma cultura de trazer experiência tanto para os profissionais quanto para os próprios clientes. Como é que a gente começa? O pessoal do RH que está numa empresa tradicional e fala, já sentiu a necessidade da mudança. Como se começa esse processo? Como que a gente faz esse processo dentro de uma empresa? Olha, já trabalhei cultura com várias metodologias ao longo dos mais de 24 anos de carreira. E desde 2005 eu fixei no Richard Barrett. A organização dirigida por valores? A organização dirigida por livro, valores. Né? Então, ele tem vários livros. Ele já veio várias vezes para o Brasil. É a metodologia mais pragmática para ver valor, para fazer o assessment de cultura. Ele faz assessment mundo afora. Né? Eu sou uma das consultoras certificadas no Brasil. Existem vários consultores certificados no Brasil. Não é algo absurdamente caro, porque não importa se você... Por exemplo, se você for fazer... você tem assessment de empresa, assessment pessoal de valores, assessment de empresa, assessment de país. O Brasil 2 vezes já foi feito. Espero que eu não me engane. Se conseguimos a terceira, não tenho... Acho que não. Mas, assim, tem países que regularmente fazem. É tanta preocupação com o cidadão, que eles fazem regularmente a pesquisa do Barrett sobre a cultura do país. E o Brasil, infelizmente, ainda não... A gente depende de investimento privado para fazer. Certo. Mas, assim, basicamente, o que é? Né? Então, isso é uma coisa que eu fiz. Eu aprendi no Itaú, a transformação cultural do Itaú em 2005 foi baseada na pesquisa do Barrett, e eu estava lá. Depois eu migrei para o Itaú BBA. No Itaú BBA a gente usou a Carolyn Taylor, do Walking the Talk, né, australiana. Nós fizemos um trabalho de cultura com a Carolyn. Voltamos para o Barrett com a fusão com o Unibanco. Na verdade, o Itaú continuou fazendo, né? O Itaú BBA era uma empresa apartada. E aí, com a fusão com o Unibanco, via Itaú, foi feita um novo movimento, de novo pelo Barrett. E aí, desde então, onde eu entro, eu piso na empresa, minha primeira ação é cultura. Então, às vezes demora um pouquinho. No Digio foi literalmente na primeira semana, tá? Mas na Pernambucanas a gente fez com o Barrett, na Imetrics foi com o Barrett e agora no Digio também. Digio. No caso, no Digio, na minha primeira semana eu fiz um assessment de cultura baseado na metodologia do Barrett, não foi Barrett, tá? Foi baseado na metodologia dele. E o que a gente identifica? Valores pessoais, os valores da cultura atual e da cultura desejada. Legal. E a intersecção é dali que começa o trabalho de cultura, tá? Então, pensa assim, quais são os valores de quem está no Digio? Né? Quais são os valores das pessoas? O que eu valorizo na minha vida? O que eu percebo na cultura do Digio e o que eu desejaria nessa cultura. A intersecção mostra valores pessoais com cultura atual, o quanto a gente tem os valores casados ou não. Da cultura atual com a desejada, o quanto mais distante ou mais perto eu estou. E do desejado com o pessoal, no fundo, com os três, o quanto também sustentável é. Por quê? Uma empresa sustentável também tem o quê? Um grupo de colaboradores com valores alinhados à cultura da empresa. Então, dessa intersecção desses 3 grupos de valores é que começa o trabalho de cultura, do meu ponto de vista. E por onde começa? Começa a gente elencando quais são os valores da organização, com base no desejado, não no atual. Com base no desejado e na intersecção com os pessoais, quais são os valores desejados da organização? Uma vez estabelecendo os valores desejados da organização, a gente começa a trabalhar de cima para baixo, nesse caso. Por quê? Porque eu preciso que esses líderes sejam exemplo desses comportamentos. Então, eu preciso que esses líderes
representem esses comportamentos, esses valores, né? Como é que você vai perceber valores? Pelos comportamentos, né? Então, quais são os comportamentos que vão nos levar para esses valores, né? E o valor nada mais é do que é importante nessa empresa. E a partir do momento que E aí, você tem que trabalhar a liderança, você tem que trabalhar ritos e símbolos. E aí eu volto para o escritório virtual. Certo. Por quê? Porque é um símbolo. O escritório físico é um símbolo, né? Então, por exemplo, você tem uma mesa aqui de madeira, né? E não uma mesa de metal. Para mim é um símbolo. Pode ser humano. Madeira é quente. O metal não seria quente. O seu podcast, ele é um podcast humano. Então, para mim, isso aqui, não sei se você pensou ou não, mas isso aqui, para mim, é um símbolo... Completamente pensado. Imagino. Foi pensado sim, não foi, Fábio? Mas eu imagino que isso traz calor. Entendeu? Uma cortina... Que legal. Os uma símbolos, cortina a importância dos traz símbolos. calor. Que legal. Então, assim, tudo isso... Isso eu aprendi com a Carolyn Taylor, não foi com o Barrett, não. Adorei. Foi no Walking the Talk da Carolyn. Então, assim... Vou até anotar. Tudo a gente precisa pensar no... Para a gente poder, então, depois transformar a cultura, a gente precisa, então, ter a liderança alinhada com esses valores e mostrando no dia a dia a tomada de decisão baseada nesses valores. Você, como gerente de gestão, você, como influenciador da diretoria, você precisa levar a ritos e símbolos que demonstrem isso. Então, eu, cuidando de pessoas, cuidando dos clientes, eu tinha que introduzir pesquisa dos meus clientes. Então, minha primeira ação, minha primeira não. É ouvir. Quando eu assumi clientes, minha primeira ação foi, obviamente, se desesperar. Quase isso. Mas, assim, minha primeira ação foi, claro, ver nível de serviço, ver a questão orçamentária, então a questão racional. Primeiro eu fiz o racional e na sequência eu entrei com satisfação do cliente. Não, claro que os níveis de serviços já eram uma variável operacional que me daria uma possibilidade de satisfação. Mas depois eu já entrei com as pesquisas de satisfação, aí migrei para o NPS. Né? Então, eu fui migrando, tomando decisões de escuta do cliente. Legal. Então, isso é o valor sendo incluído na tomada de decisão. Agora, decisões da diretoria, decisões de gente de gestão de RH, que intensificam a transformação cultural, são símbolos e ritos. Então, assim, vamos ter o escritório virtual parecido com o escritório físico. Por quê? Porque o escritório físico transmite símbolos. Então, por exemplo, a gente tem 2 paredes instagramáveis no banco. Que legal. Por quê? Porque promove foto. Todo mundo, não tem quem não fique lindo naquele lugar. Porque a parede é instagramável. Então, qualquer pessoa que faça uma foto na frente daquela parede, fica lindo. Então, isso permite que as pessoas... Não permite, mas favorece que as pessoas tirem muitas fotos, queiram postar suas fotos. Favorece o encontro. Então, a arena... essa parte eu não gosto muito não, tá? Mas todo mundo adora. Tem um monte de comida no Digio. Eu não gosto muito, brinco, porque tem muito açúcar, muito carboidrato. Mas tem. Então, as pessoas se reúnem em volta da comida. A gente sabe que comida é um aglomerador natural. Desde né? que a gente é bebê. Permite o encontro, permite o calor, permite a informalidade. Então, a gente tem muita comida, tem muito espaço de encontro. Então, tudo isso eu também tentei levar para o virtual, para quem está em casa 100% do tempo. Né? Viver um pouco isso. Então, isso é símbolo.